Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus, um excelente dia para todos. Hoje é dia 4 de novembro do ano de 2025, um excelente dia, que Deus nos abençoe nesse dia, né? Possamos alcançar a benção de Deus, né? Abraçar ela e usufruir a benção que Deus dá para cada um de nós. Ontem eu fiz um vídeo ao vivo aqui, né? Eu não tenho o costume de fazer vídeo ao vivo pelo YouTube. Ficou muito ruim o vídeo. Mas queria fazer um breve comentário a respeito dos mesmos assuntos, né, do que eu falei nesse vídeo. E vou ser breve, eu acredito que o vídeo vai ser bem rápido. Ontem eu estava assistindo, eu sempre vejo alguma coisinha, pouco, mas eu acabei assistindo até todo, né? Um vídeo do Crítico, onde ele aborda um assunto no qual ali, uma manifestação ali num culto, né? O Paulo Plácido, né? Irmão Paulo Plácido, né? Ancião ali do Jardim Paulista, aqui em São Paulo, no qual eu achei muito válido aquilo, muito certo aquilo que ele fez, algo inédito na congregação. É verdade que nós estamos vendo aí nesses últimos anos uma grande evasão, né, da Irmandade, evasão das igrejas, né, saindo. E a congregação ela não trata isso claramente, né? Eu acredito até que fica tentando às vezes maquiar essa realidade, né? E demonstrar que tá tudo bem e não tá tudo bem, né? O problema ali, eu queria manifestar, né, a minha opinião a respeito desse problema. Para mim o problema ele é muito profundo. O problema ali não é um problema só, são vários problemas. E o problema da sociedade, né, da sociedade, da situação socioeconômica do povo, o problema da liberdade que virou meio que libertinagem das pessoas, né? As pessoas querem liberdade, querem viver do seu jeito, de qualquer forma. Isso também, né? Isso é uma das causas, mas isso não é o motivo principal, né? E o problema dos críticos, né? Que vem, na verdade, os críticos eles têm um intuito maligno, né? Pelo menos um dos críticos que eu vejo aí é maligno. Ele quer, de fato, derrubar a igreja, tirar o povo da igreja. A intenção dele é levar o povo para outras igrejas, né? Essa é a intenção. E isso é maligno, porque acho que é coisas que não se faz, né? Ele julga que ele está certo, ele está julgando que ele está certo, né? Só que lá nas outras igrejas também tem muitos homens ficando ricos, né? Ricos às custas do povo, né? Então eu não sou contra o pastor, enfim, o ministério, seja lá o que for, receber, eu não vou dizer nem que salário, mas receber uma remuneração, né, para sua sobrevivência. Eu não sou contra, de jeito nenhum. Eu acho que isso é muito correto, né? O cara precisa sobreviver, precisa pagar as contas dele.
precisa pagar as contas dele, precisa... Como é que vai pagar se você está ali na igreja? Isso. Se você está lá na igreja, né, exercendo e não tem tempo suficiente, às vezes, para trabalhar, para alguma coisa, você tem que ter um salário. Penso dessa forma, você tem que ter um salário. Agora não salários milionários como muitos aí. Se vê muito isso aí na Igreja Universal, né? Os camaradas ali têm salários milionários, contratos, né? Aí foge, né? Aí... Então, mas enfim, voltando para a questão congregação, eu vejo que é um amontoado de problemas, um amontoado de situações que está gerando esse problema de evasão, de êxodo, né, das pessoas, dos irmãos e irmãs saindo da igreja. Mas o principal motivo, na minha opinião, se chama a falta de amor. Falta de amor e falta de zelo, né? Zelar pelo povo. Zela-se muito pelos prédios, né? Que é um dos motivos também que eu acredito que as pessoas... hoje o mundo, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas hoje desconfiam de tudo. Mas de tudo mesmo. As pessoas não andam, velho. O carro fica parado. Né? Hoje é um mundo de podridão, de corrupção, de tudo. Então, você vê um zelo enorme por causa de prédios, mas você não vê o zelo pelo povo. O povo está tudo carente. Tudo carente, todo mundo com problema. Um dos grandes problemas das pessoas que muitos não conseguem enxergar. No início dos anos 2000, esse país aqui começou uma ascensão socioeconômica, né, das pessoas. Começaram a ganhar mais, novas profissões, né? Um grande número de pessoas saíram da zona rural e passaram a morar na zona urbana, nas cidades, né? Com profissões. Antigamente eram agricultores, eram do campo, né? Hoje as pessoas são tem profissões, umas professores, contabilidade, medicina, e aí vai, muita gente mesmo foram para as cidades, veio os programas aí de governo para comprar casa, para comprar carro, as pessoas foram o quê? Ascendendo no sentido socioeconômico. Claro que tudo isso não veio, não é uma mágica, não veio um pacote de dinheiro e colocou aqui é teu, é de graça, não. As pessoas foram beneficiadas por créditos. Isso funciona no mundo inteirinho, é assim. No mundo inteirinho, inclusive lá nos Estados Unidos, que o povo ama tanto, né? No mundo inteiro é assim, é o crédito, né? Então, mas com o corte, né, no progresso do mundo, né? Não é só o Brasil, mas o Brasil também foi pelos governos anteriores que teve aí, houve um corte, né, no crédito, que o crédito movimenta a economia, houve uma diminuição na concessão de crédito. Com isso houve fechamento de empresas, de lojas. A gente está vendo aí, né, de alguns anos, bastante anos para cá, uma queda assim absurda, né, na economia, né? Então as pessoas estão ruindo, perdendo tudo que tem, tudo que conseguiu construir ou que estavam construindo, né? Estão perdendo, não está tendo nem o básico muitas das vezes para sobreviver, que é o alimento. Já não se alimenta como se alimentava antes, não está passando fome, mas não se alimenta como se alimentava antes, não tem aquilo que colocava na mesa, né? Como aquela velha fala, né, do churrasco, da picanha, do não sei o que. As pessoas estavam acostumadas, né, colocar sua picanha lá na churrasqueira, seu churrasquinho de final de semana.
estou podendo. Não estou podendo colocar carne nem na mesa no dia a dia, né? E tudo isso está gerando conflitos, né? De ordem sentimental, psicológico. As pessoas não são preparadas para isso. Elas não são preparadas para isso, né? E por conta disso tudo, as pessoas estão observando o quê? Onde é que está a igreja, a presença da igreja, do ministério, né? Diante dessa problemática, diante desses problemas que as pessoas estão vivendo, né? E aí associa, poxa, não, eu estou vivendo todo esse problema, perdendo isso e aquilo, e a igreja ainda está me pedindo dinheiro para me construir igreja, para comprar terreno. Você entendeu? Então, é isso, eles não querem enxergar isso. Eles não querem enxergar. Esse é um dos principais problemas da igreja, que está muito ligado, conectado aí com a parte chamada amor, né? Desenvolvimento das virtudes como virtude fraternal. Você está ali lado a lado, ombro a ombro, chorando com os que choram, visitando. Não é essas visitas formal que nem os irmãos aí desenvolveram um tempo atrás, o projeto Resgate, depois veio essa missão fraternal. Não, isso aí não funciona. Isso não funciona, não é isso que as pessoas estão querendo, sabe? As pessoas não estão querendo esse monte de gente dentro da casa deles, não estão querendo isso daí. Isso aí mais constrange as pessoas do que provoca alguma coisa de bom. As pessoas estão querendo, estão precisando daquela visita informal do cooperador, do ancião, do diácono, né? Aquilo ali, o desenvolvimento desse tipo de relacionamento, né? Pô, eu vim aqui na tua casa, né? As pessoas não estão querendo que a sua situação também seja exposta, fique exposta, sabe? Às vezes está passando dificuldade, não estão querendo que fique exposta a sua situação, que o mundo inteiro, que toda a igreja fique sabendo da sua situação. As pessoas não estão querendo isso, né? As pessoas estão envergonhadas, estão com problemas, né? E os irmãos não estão tendo sensibilidade para entender, para compreender o que de fato está acontecendo, né? Os irmãos não visitam ninguém, não procuram ninguém, só se conhece dentro da igreja e olhe lá. E olhe lá. O negócio já foi muito pior, tá até dando uma aliviada, porque tá o orgulho, o nariz empinado de muita gente tá caindo, de gente do próprio ministério. Da igreja inteira, mas do próprio ministério. O nariz empinado tá, caindo. Então tá dando uma pequena melhorada, mas precisa melhorar muito, e essa melhora tem que vir estrutural. Essa melhora é estrutural, não tem que partir de dentro da estrutura da igreja, do ministério, né? São diversos problemas. Eu já falei aqui muitas vezes. Um dos grandes problemas da igreja que, por exemplo, é o desentendimento, né? As questões de desentendimento entre os próprios irmãos de ministério, né? Que está fazendo muitos aí renunciar ao seu ministério, né? Muitos desses casos aí são irmãos aí também, né? Que querem impor algumas coisas de forma errada, às vezes, né? Quer impor, quer decidir, e não funciona assim, né? Não é desse jeito que as coisas funcionam. Então, eu vou parar aqui. Ali estava meio sol, aí esquenta o celular, né? Então, muitos, por exemplo, tem muitos irmãos que estão deixando a igreja, deixando o ministério, porque alegam que quer pregar a Bíblia. E outros irmãos, não, tem que pregar a profecia, tem que... Irmãos, isso precisa ter um entendimento em relação a isso. A Bíblia é o que nós pregamos mesmo. Esse negócio de pregar profecia,
de profecia. Isso é perigosíssimo. É uma faca de dois gumes. Você, naquele momento que você está pregando para aqueles irmãos, pregando para a igreja ali, profecia, fica todo mundo alegre, porque está todo mundo necessitado. Aí passa um dia, passa um mês, passa um ano, vai passando. E nada acontece, porque não é assim. Profecia não é isso aí. Profecia não é isso daí. Entendeu? Então, o que acontece? O que está acontecendo? As pessoas também, com esse negócio de profecia, outro grande problema é isso daí. Esse assunto de profecia, as pessoas estão desiludindo da igreja. Estão desacreditando nos irmãos e provavelmente vão desacreditar em Deus. Né? Então, são diversos os problemas. Você vê que eu falo de uma coisa, mas logo já vem um outro problema. São vários os problemas que está conduzindo. Não é os críticos, não é. Os críticos, lógico, eles fomentam isso daí, ó, né? As pessoas estão desiludidas com o ministério, desiludidos com a igreja, desiludidos com a irmandade, desiludidos com tanta coisa, e vai lá e escuta o crítico, aí é gota d'água, aí as pessoas vão lá e abandonam a igreja. Os críticos estão falando porque os irmãos estão falhando. A maioria das coisas que os críticos falam, né, eles não estão errados. O que está errado é o sentimento. É querer combater a igreja. Nós não temos que combater a igreja. Não. Nós temos que combater a conduta errada que está na igreja. Existe uma conduta errada, precisa ser corrigida essa conduta. Os irmãos precisam ter mais humildade para poder escutar outras pessoas. Então o que o irmão Paulinho, que eu estava comentando disso, na minha opinião talvez ele poderia não ter falado ali, mas aquilo ali serviu como um exemplo para que outros irmãos de ministério conversem com a irmandade. Precisa conversar. Porque todo mundo está com queixa, né? Todo mundo, exceto aqueles que são ligados a ministério, não sei o quê, esses daí, o que falar tá falado, né? E vive já na proteção de ministério e tudo mais, mas a grande maioria não vive. A grande maioria tá ali, ó, meu Deus, o que está acontecendo? Nada acontece, né? Então, os irmãos precisam não só conversar com a irmandade, mas precisa mudar a igreja. Principalmente essa parte de atenção, dar atenção ao povo, cuidar do povo. O ministério tem que ser presente, tem que ir lá na casa dos irmãos, das irmãs, tem que ir lá. Tem que somar, tem que dividir o seu pão com eles, com aqueles que estão necessitados. É isso daí que, quando isso tudo estiver acontecendo, no dia que isso estiver acontecendo, não tem que derrubar a igreja. Não tem um crítico, ele pode falar, pode berrar, pode fazer o que ele quiser. Não derruba, não tira um de dentro da igreja. Não tira. Entendeu? Então o que está faltando, oh meu Deus, esse cara do ovo tinha que fazer barulho logo agora aqui. Misericórdia. Então, tira até o raciocínio da gente. Mas ele tá vendendo o produto dele, né? Então, a igreja ela precisa mudar nesse sentido, precisa transformar. O grande problema da igreja está aí. Esse assunto mesmo de construção, não sei o que, eu não sei qual é a parada disso, né? Eu prefiro nem comentar. Mas os irmãos têm que mudar. Não é mais tempo de construir igreja. Pelo menos no geral, né? Há casos e casos, mas no geral não é. Nós estamos no tempo de zelar para que a igreja, que é o povo, não adianta ter os prédios e não ter gente. É o que está acontecendo. Tem os prédios, mas não tem gente. Precisa conter essa evasão, esse êxodo. Precisa conter, precisa cuidar disso. Os irmãos não estão sabendo cuidar disso. Os irmãos estão querendo continuar nas mesmas mesmices, né? Nos mesmos proceder, e não está vendo que não está dando certo. Que o negócio está neles, o problema está neles, o problema está no relacionamento com a irmandade. O problema é eles. Entendeu?
querem manter algo que não dá para manter mais. E querem, não, que o povo não pode fazer isso, que o povo não pode fazer. Não tem mais como você conter povo. Você tem que pregar o amor, viver o amor, ensinar o amor. É isso que você tem que ser. E o povo vai viver na beira da tua saia, do teu vestimento. Vai ficar ali pertinho de você, porque ali ela encontra amor. Sem amor, tá, vai todo mundo embora. Não fica um. Não vai ficar um. Sem amor, do jeito que está vindo, né? Desde muitos e muitas, já tem décadas e muitas décadas, se não é a vida toda, né? Sem amor não vai acontecer, irmãos. É perecer. É perecer. Então eu não estou falando isso aqui, eu não estou atacando, eu não sou igual o crítico lá, eu não estou atacando, eu estou falando aqui para edificação mesmo, né? Para que nós possamos corrigir, né? Os irmãos às vezes falam assim essas coisas, os irmãos já vêm logo com resposta nos púlpitos lá, respostas, né? E às vezes até para fazer dividir a igreja. Ó, não escuta isso, não escuta aquilo. Irmão, tá dando certo isso aí? Tá dando certo, o povo tá indo embora. O povo não vai pedir, falar pros irmãos, ó, irmão, eu tô indo embora, tá? Não, o povo tá indo embora. É simples assim. Tá indo embora. Porque não tá concordando com alguma coisa, algumas coisas, né? Ou alguma coisa. Alguma coisa tá errada, não tá, irmãos? Não foi assim que o irmão Paulinho tava querendo entender por que tá indo embora? Tá aí a resposta, irmão. A resposta está aí. Tá bom? Deus abençoe a nós. Eu vou resolver minhas pendengas agora. Deus seja louvado.